Amém. 1 Coríntios capítulo 3 diz: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Amém. Deixe sentar em nome de Jesus. Irmãos, com o favor de Deus, nós queremos receber de Deus a palavra para meditarmos, porque sem Ele nada podemos fazer. A questão é crescimento espiritual, atitudes, entendimento, conhecimento. A nossa grande luta aqui é por conhecimento. Eu passo aí nas lojas, quando eu vejo filmes evangélicos, eu ponho o cartão para funcionar, eu saio arrebatando tudo que é filme evangélico que eu vejo. Para quê? Chegar aqui, emprestar para os irmãos, né? Colocar para as crianças, enfim, fazer a obra. Eu acho importante, primeiro eu assisto e vejo se tem coerência com a Escritura mesmo, se o autor seguiu à risca a Escritura, se não tem aberrações, coisas erradas, e aí nós largamos para os irmãos e emprestamos, logicamente, emprestamos sem cobrar nada, não fazemos locação, não, aqui não tem isso. Se podemos emprestar, emprestamos e acabou a história. Livros também, sempre que eu vejo livros bons, eu trago, quando está dentro das nossas condições, o objetivo é emprestar, porque o objetivo é crescimento espiritual. Eu estou esperando em Deus a oportunidade de um lugar maior, para nos organizarmos melhor com algumas salas específicas, sala de vídeo, sala de leitura, onde nós podemos deixar isso aberto de 7 da manhã até meia-noite, com alguma pessoa cuidando disso. Logicamente, uma pessoa que se disponha a esse tempo ou semelhante, precisa de ter recursos. Enfim, nós estamos esperando no Senhor. Deus tem falado da mudança desse lugar para um lugar bem maior, mas nós não estamos preocupados, não estamos desesperados, porque já temos experiência com Deus. Sabemos que quando Ele fala, Ele vai dar, na hora dele, Ele vai dizer o dia, o mês, a hora, vai dizer a rua, número, bairro, Ele diz tudo, para nós chegarmos lá e fazermos a obra. Ele não vai mandar a gente sair procurando que nem tonto. Não, Ele dá a direção. A direção de Deus não te deixa tonto, não te deixa procurando nada. Eu não sei isso, já viu aquelas pessoas que dizem, eu estou procurando uma igreja, então, o que você está fazendo? Eu estou visitando por aí, não vai achar nunca, está sem direção. Igreja nós conseguimos, aonde Deus nos quer, é lá na intimidade do quarto, é lá que a gente diz, Senhor, me dirige para a tua igreja, e lá Deus dirige a pessoa para a igreja que Ele quer. Quem sai por aí procurando, nunca vai achar, porque está procurando com seus próprios olhos. Você tem que procurar com seu espírito, recebendo do Espírito Santo, que testifica com seu espírito. Então, crescimento espiritual. E Paulo, aqui, ele escreve dizendo, eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como carnais. Mas para quem Paulo está escrevendo? Para uma igreja, a igreja de Coríntios, e ele está chamando de irmãos, eu porém irmãos, entende? Tem muitas pessoas dentro das igrejas que não têm crescimento, elas estão sem crescimento, elas estão com uma vida improdutiva, inativa, embora pareça que não. A pessoa diz, eu faço isso na igreja, eu faço aquilo outro,
e confunde aquilo que o seu braço carnal pode fazer com direção espiritual. A direção espiritual, ela vai além daquilo que o seu braço carnal possa realizar. Agora, se você faz coisas simplesmente no braço da carne, pode ser Deus, como pode não ser para Deus. Então é necessário ter crescimento espiritual. O que é o crescimento espiritual? É a testificação de Deus, é a aprovação, é a graça dele, é o favor dele, é o incentivo dele, é a bênção dele, quando você faz alguma coisa que ele quer que você faça. A graça dele vem sobre você. Isto espiritual pode ser visto até no natural, mas tem que ter a direção dele. Hoje as igrejas estão lotadas de pessoas fazendo muitas coisas. Cantam no coral, faz faxina na igreja, evangeliza na rua, prega na igreja, fazem 1000 coisas. E qualquer um que entra lá, até as próprias pessoas acham que aquilo está sendo feito para Deus, que Deus está aprovando aquilo. Não. Deus só aprova na sua vida aquilo que Ele te mandar fazer. Isto é crescimento espiritual. Não faça nada, não ouse fazer nada sem Deus te mandar fazer. E está acontecendo muito por aí isso. Paulo está dizendo, irmãos, eu não vos pude falar como espirituais, mas sim como carnais. Ora, mas dentro da igreja não pode ter carnais. Ao contrário, dentro da igreja sempre terá carnais. Por isso é que o Senhor Jesus contou a parábola do joio e do trigo. Porque dentro da igreja está cheio de gente carnal. Quisera Deus poder contar com todo mundo. Isso é ilusão de pastor. Deus nunca pode contar com todo mundo. Por quê? A exemplo temos o exército de Gideão. Mas qual deve ser a nossa oração? Deus, faz a seleção e deixa aqueles com os quais tu possas contar. O que adianta Gideão? Imagina Gideão sendo um pastor que olhasse para a igreja dele, 32 mil. Mas quando Deus olhou, quantos viu? 300, 0,98%. Que absurdo matemático. Porque o exército de Gideão estava cheio de crentes carnais e não espirituais. Entende, meu irmão? Agora, você vai ver um monte de templo por aí abarrotado, lotado, gente saindo pelo ladrão, transbordando de gente. Aí você chega lá, um tem medo do demônio, o outro não tem fé para orar por enfermidade, o outro está problemático, e haja problemas, o outro não tem a visão espiritual, valoriza um monte de coisa natural acima das coisas espirituais, o outro crê que se não tiver um emprego, não vai ter o pão na mesa. Isso é crente carnal, porque o crente espiritual ele vai ter o pão na mesa mesmo que ele não tem emprego. Eu vivi isso, por isso eu posso falar e apostar a vida. Paulo está dizendo, como carnais e como a crianças em Cristo. Crianças em Cristo, então eles precisavam o quê? Crescer. Você não pode ficar criança, mas criança onde? Em Cristo. Eram crentes com uma... O que é uma criança? A mentalidade ainda não alcança as coisas. A compreensão não alcança as coisas. Então, crianças em Cristo, quer dizer, a cabecinha fraca, o corpinho fraco, não aguenta nada, nem no corpo e nem nos sentimentos, nem na cabeça. Crianças em Cristo, é o que tem muito por aí, crianças em Cristo. Quando você diz assim, aquilo lá é do diabo, a pessoa, não pode falar assim. Pode sim, quem tem boca fala o que quer. E o crente espiritual, ao invés dele questionar, ele vai orar. O crente espiritual faz isso. Não, eu ouvi uma coisa estarrecedora. Vamos na fonte da verdade, que se chama Jesus Cristo. Senhor, o que eu ouvi é verdade ou é mentira? Ele fala se é verdade ou se é mentira. O crente espiritual não erra nunca, sabe por quê? Ele conhece o caminho da oração.
Quem não conhece o caminho da oração, que tira as suas próprias conclusões, isso é crente carnal. Não, eu acho que nós temos todos que sempre perdoar. Jesus falou perdoar 70 vezes 7, 490. Nós temos que perdoar sempre. Não. Vai perguntar a Jesus. Por que ele não perdoou Judas, jogou Judas no inferno? Vai perguntar a Jesus por que ele sepultou o exército do Egito no Mar Vermelho. Vai perguntar a Jesus por que ele ordenou o anjo da morte para matar todo o primogênito, desde o recém-nascido até o idoso lá no Egito. Vai perguntar a ele por que ele não perdoou. Aí você vai crescer. Mas se você esquece os relatos bíblicos e chega à sua própria conclusão dos fatos, você é um crente carnal, não é espiritual. O crente espiritual é aquele que vive segundo a palavra espiritual, segundo a revelação de Deus. Quando você tira as suas próprias conclusões, já viu aquelas pessoas, não, eu sou estudado, eu tenho faculdade, eu tenho inteligência, eu sou tal, sou sábio, eu fiz 5 faculdades. Esse é carnal e nunca será espiritual. Mas o crente espiritual, ele reconhece que tudo que ele estudou mediante a Bíblia é nada. Aí ele larga a sua própria consciência e vai procurar saber a consciência de Deus, o que tem para revelá-lo. Carnais, crianças em Cristo. Aí Paulo diz assim: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Irmão, é aqui que a gente quer se deter um pouco mais. Tem pessoas que não crescem. O objetivo do Evangelho de Jesus Cristo é formar líderes, é formar obreiros. Tem pastores que são carnais, são crianças espirituais. Ele olha para a igreja dele, puxa, minha igreja tem 1.500 membros, ele bate no peito, ele se acha o máximo. Ele tem 1.500 membros, mas ele não tem nenhum líder. Ele não tem ninguém capaz de assumir a obra, de fazer a obra. Então ele é um inútil, ele é um fracassado. O verdadeiro líder é aquele que forma outros líderes. Não é aquele que aglomera pessoas. Daqui tem que sair líderes. Aí o meu ministério foi aprovado. Se não sair líderes daqui, eu fui reprovado. Entende? Dá para entender com clareza isso? Se você não se tornar um líder, se você não se tornar realmente um instrumento nas mãos de Deus, eu fracassei. Você tem que alcançar a visão partindo do púlpito, para que você alcance aquilo que Deus tem para a sua vida. Senão, se você tem a visão de o tempo todo ficar sentadinho no banco da igreja, hoje é dia de ir na igreja, peraí, tantas horas eu tenho que estar na igreja. Aí vem você daqui, poxa, tantas horas vai acabar o culto, eu vou voltar para casa. Não, isso não é crente espiritual, isso é crente carnal. Você está limitando a sua vida espiritual a dias e horas. Jesus falou que os espirituais, olha mulher, Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, não em um dia ou em um horário. Não é nem nesse monte nem naquele, mulher, é em espírito e em verdade. Isso é espiritualidade. Muita gente não viu a glória de Deus e nunca verá, e outros nem salvos serão. Porque a vida deles é uma rotina de dias e horários. Isso é carnalidade. Mesmo quando não tem dia de culto, o teu corpo, o teu espírito é templo do Espírito Santo. E aí Deus quer ouvir as tuas orações, não aqui dentro, muito mais especial e principalmente lá fora Deus quer te ouvir. Deus não está contando com a sua vida aqui dentro. Ele quer contar com a sua vida lá fora. A espiritualidade. Agora, Deus nos chama para nos formar como soldados. Por isso é que Paulo descreve em Efésios 6 o quê?
a armadura do cristão. Se é a armadura, é porque o propósito de Deus é formar soldados, é formar guerreiros. Se o Evangelho nos apresenta uma armadura, é porque o que Deus quer não são ovelhas, são soldados. São soldados. Ovelhas não vencem. Ovelhas não pelejam. Ovelhas não são predadores. Nós somos ovelhas mediante os olhos de Cristo. Mas diante dos olhos do diabo somos guerreiros. Dá para entender a diferença? Por que ovelha? Porque ovelha é aquele que depende do pastor, e Jesus é o sumo pastor das nossas almas. Perante a palavra de Deus nós somos ovelhas, mas perante o diabo nós somos guerreiros, porque a Escritura diz que nós somos chamados para desfazer as obras do diabo. Então, cuidado, não se iluda, busque a direção de Deus para a sua vida. Uma coisa que acontece nos dias de hoje é que pessoas nunca serão guerreiros, porque ele insiste em querer ser ovelha, nos olhos do mundo, né? Passa o crente lá na rua, mansinho, quietinho, todo mundo aplaude ele. Aquele crente ali é gente boa, ele é calado, ele não se mete com ninguém, ele leva a vida dele. O crente que leva a vida dele não tem parte no reino do Cristo que eu prego. O Cristo que eu prego, ele não conta com crente quietinho, ele conta com crente ousado, intrépido, que desfaz as obras do diabo, que abre a boca e fala mesmo, que é sal da terra e luz do mundo. O Deus que eu sirvo, ele não conta com crente boa gente, ele conta com crente revolucionário. Ele conta com crente guerreiro. A Escritura diz: eis que eu vos dou poder. Para quê? Para o seu crente ovelhinha. Ovelhinha de Jesus, né? Bota uma camisinha, sou uma florzinha de Jesus. Eu sou um espinho que não tem mais tamanho. Quem encostar a mão em mim vai ver. A minha língua é afiada, que só Deus e eu sabemos. O meu espírito está pronto para a guerra, como nenhum outro guerreiro antes de mim houve. E eu sou tão guerreiro que nem preciso de espada, nem de revólver, nem ando com segurança. Seja um crente espiritual, irmão. Não seja um crente carnal. O crente tem que entender a posição dele. Por isso Paulo está dizendo: eu escrevi para vocês como carnais, como crianças em Cristo. Eu estou dando leitinho materno para vocês. Vocês não podem suportar mais que isso. Já viu daqueles crentes que passam a vida inteira dizendo assim: ai, Jesus, tem misericórdia de mim. Ai, Jesus, me dá força nesse mundo. Jesus, me ajuda a vencer. Jesus, repreende o diabo. Sabe quem que é esse crente? Essa oração bonita, aparente, né? Essa oração é um lixo, é um esterco, que esse crente nunca soube o que é vida espiritual. Misericórdia Deus teve de mim quando eu estava no mundo. Agora ele não quer mais: Senhor, me dá misericórdia. Não, Senhor, me dá poder. O crente que hoje vive pedindo misericórdia, ele está fora, ele ainda quer misericórdia. Deus hoje quer contar com um crente que peça poder, que tenha atitude. Senhor, eu expulso o demônio. Não, eu vos dei poder para expulsar o diabo, a força de Satanás, subjugar. E o camarada ainda está naquela: ai, Jesus, repreende esse demônio. Repreende não, Jesus, não repreende não, deixa que eu repreendo. Ai, Senhor, afasta o diabo do meu caminho. Não, conversa fiada. Jesus, põe Satanás no meu caminho, que eu vou mostrar para esse mundo que ainda tem 7 mil que não dobraram os joelhos a Baal. Mas o crente que é carnal, ele é todo contrário, ele é todo confuso. Ao invés dele ser ousado, ele é quietinho. E gosta de receber aplauso, né? Quando as pessoas dizem assim: poxa, eu gosto desse crente aqui. Olha, irmão, se o mundo disser que gosta de você, escapa disso. Porque Jesus Cristo falou: eu comprei vocês com sangue, o mundo vai odiar vocês. Ele não disse que o mundo iria nos amar, não. Cuidado, se você é daqueles crentes que as pessoas batem nas tuas costas e dizem assim: eu gosto desse crente aqui, que ele não é daquele chato, não. Ele é na dele, ele não fica falando o tempo todo de Jesus. Cuidado.
Muito cuidado, que pode ser que nem Jesus fale de você. Você tem que ser chato mesmo. Paulo diz, instes que em tempo ou fora de tempo, prega em tempo ou fora de tempo, faz a obra de um evangelista. Em tempo e fora de tempo, diz Paulo, quer dizer, em todo tempo, sem cessar. E aí eu quero dizer para você que tem crentes que ainda estão aí na era da misericórdia. E Jesus já está procurando pessoas há muito tempo na era do poder. Tem crente ainda, Jesus, quem sabe o Senhor tal. E ele está dizendo assim, cadê a autoridade que eu vos dei? Como ele diz, eis que eu vos dou autoridade. Muita gente está confusa. Lá em Hebreus 4,16 diz, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Confiança, mas o camarada ainda está na era da misericórdia. Crente carnal. Deus tem misericórdia da minha vida. Todo dia Deus tem misericórdia da minha vida. Misericórdia ele já teve, irmão. Não é pedindo misericórdia que você vai libertar os cativos e os oprimidos. Pode pedir misericórdia por eles, não por você. Quando nós dizemos aqui, Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia para nós entendermos a tua vontade. Mas depois que entendemos, sai da frente, porque nós vamos marchar, nós vamos conquistar, nós vamos fazer a obra. Quem estiver no caminho vai ter que cair. Não tem mais essa era das misericórdias, da falta de crescimento. A Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento. De quem? De Cristo Jesus. Olha para Jesus, ele não é o autor e consumador da nossa fé? Mas as pessoas não estão olhando para Jesus. Quer ver os crentes carnais? Por exemplo, os batistas. Os batistas olham para o estatuto deles, não olham para a Bíblia. Eles não fazem nada que contrarie o estatuto. Estatuto toda a igreja tem. Eu também tenho um jogado numa gaveta em qualquer canto aí. Qualquer hora taca fogo nele, porque não serve para nada. Estatuto da igreja é esse aqui, Bíblia, a palavra de Deus. Esse que é o estatuto. Então, as pessoas que estão ainda presas a outras coisas, eles são carnais. Mas eles têm uma visão muito social, boa, atrativa. Porque nós temos dentro de nós um sentimento de paz e não de guerra. O crente espiritual, ele não tem mais sentimento de paz, mas sim de guerra. Jesus te libertou do diabo, com paz ou com guerra? Jesus te arrancou de debaixo das patas de Satanás, com paz ou com guerra? Jesus te libertou de adorar a Pombagira, o Tranca-Rua, Maria Mulamba e a Chucaveira, com paz ou com guerra? Jesus veio a este mundo e foi um mártir, derramou o seu sangue, por quê? Pregou paz ou pregou guerra? Paulo está dizendo, eu estou escrevendo para vocês, eu estou dando vocês leite a beber, vocês não podem suportar as coisas. Quer ver como vocês não podem suportar? Vocês estão dizendo que uns são meus, de Paulo, e outros aí na igreja são discípulos de Apolo. Ora, por acaso eu morri na cruz por alguém? Paulo vai indagar ao longo da carta. Foi Apolo que morreu por vocês? Nós somos apenas ministros. E hoje os crentes carnais ainda são assim. Aquela igreja, eu vou para aquela igreja porque aquela igreja é de poder. Crente carnal. Não, eu vou para aquela ali tem mais poder. Crente carnal. O crente espiritual não depende de igreja, ele é igreja forte. Se o pastor dele é fracassado, ele é forte. Eu tive pastor fracassado, mas eu não fui um fracassado. Eu tive pastor covarde, mas eu não fui um covarde. Eu tive pastor que não cria nas coisas espirituais, mas eu cria. Eu tive pastor que ficava o tempo todo de braços cruzados, repousado em cima de um salário, mas eu não era assim. Eu botava a pé na estrada e trabalhava mais do que eles. Mas o crente carnal, ele se espelha nos homens.
O crente espiritual se espelha em Cristo. Paulo está dizendo assim, como é que uns são de Paulo e outros são de Apolo? Quem aí é de Cristo? Tinha gente de Paulo, tinha gente de Apolo, mas não tinha ninguém de Cristo. Aí Paulo está dizendo, vocês são carnais. Eu estou dando leite para vocês. Quer dizer, se eu escrever, se eu pregar as coisas pesadas, vocês nem suportam, vocês não entendem, vocês não compreendem. A pergunta, irmão, para finalizarmos. Você quer definitivamente deixar de ser um crente carnal e ser um cristão espiritual? Você conhece o caminho. Qual é o caminho? Palavra e oração. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Desde que começamos esse ministério há 8 anos atrás, que eu digo a mesma coisa. Palavra e oração. E ao longo desses anos, quando você já tomou a atitude de fazer isso? Os que tomam a atitude, a gente vai vendo se destacar. Os que não tomam a atitude, a gente vai vendo ficar para trás. Quando que você vai tomar a atitude de ser um crente espiritual? Quando você vai pagar o preço da oração? Não aquela tem misericórdia, mas sim aquela me dá poder. Senhor, me mostra onde estão as obras do diabo. O Senhor pode contar comigo? Eu estou aqui. O crente carnal, ele não discerne aonde estão as obras do diabo. O crente carnal, ele acha que o que tem que ser feito é o que ele pensa. Ele quer moldar Jesus Cristo à mente dele próprio. Ele quer que a igreja, os ministérios se adaptem a ele. E nem aquela história do visitar a igreja para escolher a igreja, né? O camarada senta no banco da igreja. Se a forma, se a liturgia do culto agradar ele, ele diz assim, essa igreja que eu me identifiquei. Pobre, coitado, miserável. A igreja nunca nós podemos nos identificar com ela. Ela tem que sempre chocar-nos. Ela tem que sempre nos espetar. Ela tem que sempre mexer na nossa estrutura. Eu nunca posso estar adaptado à igreja. Enquanto eu estou no banco, eu estou no púlpito também. Se Deus está falando, eu tenho sempre que ter as marcas do chicote nas minhas costas. Isto é espiritualidade. Agora, aquela igreja ali, eu gosto daquela igreja, que nem já me disseram, eu gosto daquela igreja lá porque ela é bem calminha. Ela se adapta bem comigo. Se a igreja se adapta à sua visão, é porque você é carnal e a igreja é carnal. A igreja não pode se adaptar à sua visão. Quer ver um jogo de Satanás maravilhoso que entrou dentro das igrejas? Corrente da conquista, campanha da prosperidade, culto da vitória, tudo isso que enche o ego do ser humano carnal, porque quem é espiritual não procura ouro nem prata. Quem é espiritual está atrás da glória e da redenção, do sangue de Cristo e da palavra. Mas os servos de Satanás engravatados atrás do púlpito com o título de pastor, viram, claro, quem não vê isso? Que o ser humano gosta de uma palavra de exaltação. Tu vai vencer, tu vai conquistar, olha, Deus vai te dar a vitória, e tal, o camarada se enche, pronto, acabou. Ele é carnal, aí tem sempre uma igreja carnal para agradá-lo. Em geral, as pessoas são muito mais carnais do que espirituais, então você vê igrejas transbordando, mas não fazem a diferença. Diferença só fazem aqueles que são espirituais, não carnais. Deus não conta com crente carnal, mas somente com crentes espirituais. Por isso, esta visão maravilhosa de que as árvores cresciam dentro dos prédios com fachada de igreja. Esta é a obra que nós temos feito. Nós temos semeado a verdade com uma ousadia que ninguém antes de nós teve. Nunca se ouviu na história desse evangelho que alguém tivesse coragem de cumprir o ID de Deus e semear a verdade dentro dos templos pagãos com o nome de igreja. Deus está encontrando vidas lá dentro que vão crescer como árvores e vão dar o fruto na estação própria. A nossa obra não é vão e Deus tem mostrado isso. Agora, o muito que nós temos visto
são gotas diante daquilo que Deus está planejando realizar. Então, para nós concluirmos, finalizarmos, atente para esta realidade. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportar, nem agora o podeis, porque ainda sois carnais. Aí você diz assim, poxa, interessante, carnais, né? Mas Paulo está escrevendo para quem? Para uma igreja. E ele está dando uma bronca dessa. Como que pode? Mais adiante, na segunda carta que Paulo escreve a esta igreja, ele diz assim, olha, nenhum dom, presta atenção nisso, meu irmão, nenhum dom falta em vocês. Aí dentro tem profecia, aí dentro tem língua estranha, aí dentro tem enfermo curado, aí dentro tem um monte de coisa. Mas o que ele disse que eles são? Carnais. Por quê? Tinha coisas acontecendo? Tinha, mas o seu contexto geral, a grande maioria, estava adormecida, estava inerte, não estava tendo a visão espiritual que deveria ter. Então, eu quero encerrar dizendo a você, Hebreus 4,16, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, com confiança, confiança é ausência de dúvida, não é incerteza, é confiança, é determinação. O crente espiritual, ele chega confiante. Deus, eis-me aqui, cadê o diabo para eu pisar na cabeça dele? Deus, eis-me aqui, onde está Satanás para eu girar ele pelo rabo? Deus, onde estão os falsos mestres? E a Bíblia diz, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, e maneja bem a palavra da verdade. Para manejar bem a palavra da verdade, não pode ser carnal, tem que ser espiritual. E só os espirituais pagam preço no exame da Escritura, pois assim Jesus ensinou. Então, o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.